sendo capacitados para desfrutar do melhor da vida, ou o título alternativo, como o poder da palavra de Deus pode te capacitar para viver uma vida vitoriosa. A palavra de Deus nos capacita para viver uma vida vitoriosa. É plano de Deus que você viva uma vida vitoriosa. Deus não planejou para o homem uma vida de fracassos, uma vida de falência, e ninguém em sã consciência planeja uma vida de fracassos. Ninguém que tenha juízo perfeito andando por aí dizendo: rapaz, eu estou doido para falir, eu estou fazendo um planejamento assim para um fracasso retumbante, para ser notícia de TV, fracassou e fracassou feio. Ninguém planeja isso. Todos nós planejamos sucesso. Você não entra num casamento já pensando no divórcio, você não entra num negócio já pensando na falência, você entra pensando no sucesso. Mas muitas coisas acontecem no meio do caminho, e o diabo é o maior responsável por essas pedras, essas barreiras, esses impedimentos, e muitas vezes a gente acaba se perdendo a noção de que nós fomos chamados para ser vencedores. E eu quero começar com você entendendo como Deus opera isso em nós. Pare para pensar um pouco em você como indivíduo. Pare para pensar um pouco em você como você, a sua formação familiar, sua herança familiar, seja ela genética, seja ela cultural, além de outras múltiplas influências que certamente cada um de nós teve ao longo da vida. A nossa formação não se restringe à família, não se restringe à nossa casa. Nossa formação não é restrita àquilo que os nossos pais nos ensinam. A gente aprende também, há muita influência na nossa vida, por exemplo, na escola que a gente frequenta. Quem é que nunca teve um professor ou uma professora, pelo menos um professor ou uma professora na vida, que marcou a sua vida de forma forte? Todos nós, a gente se lembra de uma professora ou de um professor que marcou muito a nossa vida, que foi uma influência. Religião. Você hoje está aqui, mas talvez você diga: pastor, mas eu vim do catolicismo, eu vim do espiritismo, eu vim da Umbanda, da Quimbanda, eu vim de uma religião oriental, o Seixonoye, ou sei lá o quê. São coisas que foram somando na sua formação. Amigos que influenciaram a sua vida de alguma forma. Gente que foi amigo ou que continua sendo. Livros que você leu, algum livro que marcou, que virou seu livro de cabeceira, influenciou na sua formação, fazem parte da sua formação. E nisso tudo, existem fatos e fatores que são positivos, mas também existem fatos e fatores que são negativos e que foram negativos. Dentro desses fatos e fatores negativos, em muitas igrejas, se diz que nós trazemos conosco, quando a gente recebe a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente começa a frequentar os bancos da igreja, começa a se envolver na igreja. Em muitas igrejas se diz que você traz junto com você uma carga de maldições hereditárias, que vieram através dessas experiências negativas, dos fatores negativos na sua formação, e essas maldições hereditárias precisam ser quebradas. E existe alguém com uma unção especial, um pastor, uma pastora, ou um grupo de pastores, de obreiros, que tem essa unção especial, e você frequenta um culto, onde vão te ungir com óleo, onde vão impor as mãos na sua cabeça, vão te saculejar, para quebrar as maldições hereditárias, para que então você possa passar a realmente viver a plenitude das bênçãos que Deus tem para você. Mas essa doutrina de que pode existir na vida de um cristão maldição hereditária, ela é uma heresia, com H, não só com H maiúsculo, mas com todas as letras maiúsculas, escrita em neon, vermelho, piscando: heresia, 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 na sua cara, para você entender bem. Isso é uma heresia. E eu quero mostrar para você um versículo. No Antigo Testamento existem N versículos falando sobre maldições e maldições hereditárias, maldição da lei, mas com um versículo, com uma passagem de 2 versículos no Novo Testamento, esse conceito cai por terra. Gálatas capítulo 3, nos versículos 13 e 14 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que então a bênção de Abraão chegasse aos gentios.
em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Grave bem essa expressão aqui, porque essa expressão, a gente passa batido por ela, e ele diz aqui que Jesus, ele levou sobre si a nossa maldição, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Eu queria que você, na verdade, hoje, esse domingo, no próximo e no outro, nos próximos 2 domingos, contando com esse 3, a gente vai falar sobre esse tema, bênçãos hereditárias. Bênçãos hereditárias. E eu queria que você afirmasse em alto e bom som, para que você possa ouvir, para que haja já um impacto no seu interior, dizendo: eu sou herdeiro de Abraão, eu tenho direito às bênçãos de Abraão. Aleluia. Depois em Gálatas 3, agora no versículo 29, ele diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês são descendentes de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. O que nós, como cristãos, precisamos conhecer não é, nem nunca foi, sobre maldições hereditárias. Isso foi um truque muito bem bolado pelo diabo, que se infiltrou dentro das igrejas, em especial as neopentecostais, como forma de manipular pessoas, de ocultar das pessoas a visão da verdade, para que elas ficassem presas em uma grande besteira, em uma grande heresia. O que nós, como cristãos, precisamos nunca foi conhecer sobre maldições hereditárias, mas sim sobre bênçãos hereditárias, sobre as bênçãos que nós herdamos. São bênçãos herdadas e, portanto, são bênçãos hereditárias. Agora, entenda o seguinte: você recebeu uma herança. Você recebeu uma herança familiar, uma herança cultural, uma herança genética, uma herança social, mas você também recebeu uma herança espiritual. Em Abraão você recebeu uma herança espiritual. Talvez você tenha recebido uma herança espiritual, familiar, cultural, mas no momento em que você recebeu a Jesus, não importa mais que herança era essa, porque agora você é herdeiro das bênçãos de Abraão. Amém? E é preciso que a gente entenda isso, que a melhor herança que você vai deixar, que você deixará para os seus descendentes, não são casas, não são carros, não são propriedades, não é grana num banco na Suíça, não é grana num banco no Brasil. A melhor herança que você deixará para os seus descendentes, para filhos, netos, bisnetos, é a sua fé. Essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus descendentes. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: o que eu preciso hoje? O que você e eu precisamos hoje? Número 1, eu preciso aprender a desfrutar da minha herança em Cristo. Eu preciso aprender como desfrutar da minha herança em Cristo. Que herança é essa e como é que eu posso desfrutar dessa herança? E em segundo lugar, me preparar para deixar uma herança para os meus descendentes. É lógico que só para falar dessas duas coisas aqui, eu não vou conseguir falar tudo isso hoje. Eu vou falar para você de algumas coisas aqui relacionadas com a nossa bênção hereditária, com a bênção que é a bênção de Abraão, que Jesus conquistou, para que nós agora tenhamos direito a desfrutar dessa herança, que é a bênção de Abraão. Do que consta a minha herança em Cristo? Do que consta essa nossa herança em Cristo? Lembre-se que através de Cristo, nós nos tornamos herdeiros das bênçãos que foram prometidas a Abraão, e que essas bênçãos são vivenciadas através do uso da fé. E a fé fé é certeza, fé é convicção de coisas que ainda não são vistas. A fé não é a celebração de coisas que aconteceram. Celebrar coisas que aconteceram até o incrédulo celebra, mas a fé é uma celebração antecipada, é uma crença antecipada de coisas que ainda nem são vistas, mas que são cridas. Amém? Que são antecipadas porque são cridas. Então, alguns pontos, eu vou levantar 5 pontos para você em relação àquilo que é a herança de Abraão para a nossa vida. O que Abraão recebeu e que ficou para nós como herança e que Cristo, em Cristo, passou a ser nosso. Primeira coisa, Abraão foi declarado abençoado. Deus declarou sobre Abraão: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar.
quando você lê esse texto de Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Esse termo usado aqui, se você olhar esse termo aqui, no original hebraico, quando Deus diz eu o abençoarei, você poderia traduzir ele de uma forma mais amplificada, como eu te abençoarei de forma constante e contínua. O verbo aqui, no hebraico, dá a entender que não é eu te abençoarei, quando? Amanhã, e depois vamos ver. Não, eu te abençoarei hoje, amanhã, depois e depois, porque eu vou te abençoar constante e continuamente. Isso faz parte da nossa herança, amém? Isso é parte da nossa herança em Cristo. Eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta aqui é: quando é que Abraão seria abençoado? Será que ele só seria abençoado quando o mundo estivesse atravessando períodos de prosperidade? E nos momentos de crise, como é que fica a coisa? Você pode parar e perguntar: pastor, como é que a gente fica quando vem um momento de crise? O mundo vive em ciclos de crise, é uma crise atrás da outra. A gente sai de uma crise, quando parece que vai tirar o pé da lama, vem uma nova crise. E a pergunta é: como é que você, crente, filho de Deus, como é que você fica quando vem a crise? Como é que nós ficamos quando vem a crise? A resposta é simples: depende. Depende do quê? Se você é um israelita ou se você é egípcio. Porque na primeira crise que houve, uma das primeiras crises que a Bíblia descreve, foi na primeira Páscoa no Egito. Se você fosse um egípcio, você estava direto no olho do furacão para ser atingido pela crise, a morte de todos os primogênitos. Mas se você fosse um israelita, aquilo que para os egípcios foi crise, para eles foi libertação e bênção. E foi uma crise tão maluca que os próprios egípcios estavam tão doidos para se livrar daquele povo de Israel, para que eles fossem embora, que o povo de Israel, quando saiu, bateu na porta do vizinho egípcio, e o vizinho egípcio entregou na mão deles ouro, prata, pedras preciosas, e diz: vai! Indenização pelos 400 anos de escravidão. Receberam em meia hora uma indenização de ouro, prata, pedras preciosas, e foram embora livres. Se você é um israelita e no seu espírito você é israelita, então crise para você é momento de transferência de riqueza. Naquela crise da Páscoa no Egito, houve uma transferência de riqueza do Egito para o povo de Israel. Momento de crise é momento de transferência de riqueza do mundo para você que é um filho de Deus, que tem direito às bênçãos de Abraão. Gênesis 12:10 diz assim: havia fome naquela terra. Quando a Bíblia usa essa expressão, veja só o seguinte: a Bíblia podia dizer assim: havia uma crise econômica naquela terra. Mas a Bíblia usa uma expressão para você entender que tipo de crise era essa. Não era uma crise qualquer. O real desvalorizou, o dólar valorizou, a bolsa caiu e tem uma crise aí. Nós vamos ficar com um pouco mais de aperto, vamos ter que apertar o cinto, porque tem uma dificuldade. Não foi isso não. Quer dizer, houve fome. Se você já viu quem é que já sentiu fome alguma vez? Já sentiu fome? Sabe aquela fome que você sente? Eu não sei quantos aqui já tiveram aquela experiência de ir para a praia às 9 horas da manhã e sair às 4, e você passou o dia na praia torrando debaixo do sol, você levou prancha, pegou onda, ou você não pega onda, você foi pegar jacaré, e você se esbaldou, mas quando você saiu às 4 horas, você estava com o estômago, o umbigo encostado na coluna vertebral, e você passou na frente de um Bob's, você passou na frente de um McDonald's, você passou na frente de um vendedor de banana, você comeu primeiro para pagar depois, porque a fome o que houve aqui, não foi uma crise qualquer, houve uma fome. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. A crise foi tão grande que ele disse aqui 2 vezes: houve uma fome, e a fome não era uma fome qualquer, era grande fome. O Egito não estava de fora dessa crise. O Egito estava numa situação um pouco melhor, porque o Egito era o equivalente aos Estados Unidos de hoje.
a nação mais avançada, com melhor economia, tinha o rio Nilo, então era uma terra que ainda tinha plantações e tal, mas estavam passando por uma crise que era uma crise mundial, no sentido de que era uma crise para o mundo, para o Oriente Médio, para toda aquela terra, aquilo que eles conheciam como o mundo. Você vai um pouquinho agora no capítulo 13, nos versículos 1 e 2, e agora fala não da ida de Abraão para o Egito, mas da saída de Abraão do Egito. E diz aqui que Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló, sobrinho dele, foi com ele. Agora olha só o que diz o versículo 2, Abraão era rico. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ou seja, quando Abraão chegou no Egito, havia uma crise, todo mundo indo para o buraco, e Abraão saiu de lá rico. Diz aqui que ele possuía gado, prata e ouro. O que você esperaria pelo natural? Abraão saiu do Egito com uma mão na frente e outra atrás. Estava ruim para todo mundo, e para Abraão também ficou esquisito, e ele saiu procurando uma sorte melhor. Não, ele saiu de lá rico. Em meio à crise, Abraão prosperou. Mas será que isso passou para a descendência de Abraão? Será que isso é mesmo uma bênção hereditária? Dá uma olhada comigo em Gênesis 26, eu vou dar um pulo grande na história aqui, e agora fala sobre Isaac. Abraão aqui já tinha morrido, Isaac agora, o filho de Abraão, descendente de Abraão, diz aqui que sobreveio fome à terra, outra crise braba, outra crise violenta, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. No versículo 12, ele diz, Isaac, no meio daquela crise, a terra seca, sem condições de plantio, mas Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, colheu 100 por 1. Isso aqui, 100 por 1, significa que para cada um que ele semeou, ele colheu 100, isso é um lucro de 10.000%. Você conhece algum banco que dê 10.000% para algum investimento? Conhece? Me avisa, porque eu vou botar minha grana lá. Não existe nada no mundo que dê retorno de 10.000%, mas Isaac semeou naquela terra seca, no meio da crise, e naquele ano, naquele mesmo ano, ele recolheu 100 por 1. Por quê? Porque ele era malandro, porque ele era esperto, porque ele entendia de economia, porque ele entendia de semeadura? Não, porque o Senhor o abençoava. E aí no versículo 13 diz, ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Irmão, em Cristo, essa é uma bênção hereditária que pertence aos filhos de Deus. Não é uma prosperidade segundo o que a economia do mundo dita, mas é uma prosperidade segundo a promessa feita a Abraão, que foi ratificada por Jesus. Lá em 2 Coríntios 8:9, diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E esse contexto, o contexto de 2 Coríntios 8, é um contexto onde Paulo está falando sobre finanças, falando sobre ofertas. E ele diz, olha, não temam ofertar, porque vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, na cruz do Calvário, tomou sobre si a nossa pobreza, para que através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Isso faz parte da nossa herança em Cristo, da herança que nós recebemos de Abraão. Amém? Prepare-se para enriquecer, meu irmão. Prepare-se para enriquecer. Não é uma questão de você dizer, mas eu trabalho com isso ou com aquilo, e isso não dá dinheiro. É porque você pensa, porque na hora que Deus começar a te dar criatividade, você vai decolar de uma forma como você nunca imaginou que poderia, porque a Bíblia diz que Deus ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Pastor, mas eu sou eu sou um vendedor ambulante, eu vendo amendoim na rua. Pois é, para mim não existe nada no Brasil mais empreendedor do que esses garotos que estão nos sinais botando aquele pacotinho de amendoim no retrovisor. Vai ter ideia assim lá na China.
né? Eu nunca pensaria nisso, mas os caras foram lá e estão lá empreendendo, porque alguém deu a eles uma ideia criativa. Deus pode te dar ideias criativas para você fazer mais e melhor. Eu conheci um sujeito que vendia amendoim no trem da Central, mas ele tinha um diferencial, ele vendia de terno. De terno, com uma terno e gravata, com uma mala 007. O amendoim estava todo entuchado dentro da mala 007. Olha o amendoim aí, quem vai, tal. De terno o pessoal ficava, não, tá maluco. E mais, olha a ideia que ele teve. Pegou uma agenda, e quando ele vendia o amendoim no trem da Central, ele vendia o amendoim. O senhor tem telefone? Porque a gente faz o delivery em amendoim. Tem telefone? Tinha uma lista, no aniversário do cliente, ele telefonava, alô, aqui é o vendedor do amendoim, sabe qual era o nome do cara? Isaías, filho de crente. Crente que tem essa mania de botar o nome do filho de profeta, né? Isaías, Jeremias, Naum, Abacuque. Em segundo lugar, Abraão se tornou uma fonte de bênçãos para outros. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Sê tu uma bênção. Não foi uma ordem que Deus estava dando, foi uma capacitação. Abraão, a partir de agora, seja você uma bênção. Aonde você chegar, a bênção chegou. Não é só o fato de que eu te abençoarei todos os dias, todos os momentos, mas você vai ser a bênção ambulante. Aonde você chegar, você vai influenciar o ambiente com bênçãos, porque você vai ser a bênção. Isso é parte da nossa herança. Isso é parte da nossa herança. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você é uma bênção. Talvez você esteja dizendo pela fé, porque não conhece a pessoa que está do seu lado. Talvez você esteja olhando e dizendo assim, tu é uma bênção, porque na verdade você quer dizer, tu é uma praga. Mas profetiza assim mesmo. Por quê? Porque nós somos herdeiros de Abraão. Nós temos uma herança em Cristo. Se você está em Cristo, você tem essa herança de se tornar uma bênção. Quando eu chego em qualquer lugar, a bênção chegou. Irmão, eu saio de casa no meu carro, no meu carro, porque eu não tenho mais carro, eu vou no carro da minha mulher. Eu saio de casa no carro da Denise, eu vou no shopping, eu já entro no shopping dizendo, anjo da vaga, vá adiante e busque a minha vaga, que eu não vou ficar zanzando nesse shopping aqui, em nome de Jesus. Tem que arrumar uma vaga, o anjo tem que se virar. E acaba aparecendo uma vaga para mim. Eu entro no shopping, eu olho para uma loja, está vazia, eu fico com o coração doendo. Eu falo para Denise, vamos entrar. Você vai comprar o quê? Não vou comprar nada, só vou entrar. Aí eu entro, olho, a loja está vazia. Quando eu entro, daqui a pouco entra um, entra dois, entra três, é quatro. Aí eu pego uma camisa, começo a olhar, vem outra, não, eu vou comprar. Pode levar, eu não ia comprar mesmo. Porque aonde eu chego, a bênção chegou. Quem te contrata fez o maior negócio do mundo, porque contratou alguém que é um abençoado. Quem te demite perde a bênção. E você não precisa ficar falando por aí, Senhor, eu fui demitido, meu pai, e agora? Oh, Jesus, tem misericórdia. Para com essa oração de mendigo. Começa a dizer, Deus tem o melhor para mim. Se me mandarem embora é porque Deus tem coisa melhor para mim. Deus está no controle da minha vida. Aleluia. Sê tu uma bênção. Deixa eu voltar num versículo aqui, de Gênesis 13, 1 e 2, diz lá assim, Abraão saiu do Egito, foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Agora no versículo 5, diz o seguinte, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ou seja, Ló era abençoado, Ló era um sobrinho de Abraão, ele era abençoado, mas a bênção de Ló dependia da bênção de Abraão. Na verdade, Ló estava andando na aba de Abraão, e a prosperidade dele, ele não sacou isso, que a prosperidade dele estava associada com a prosperidade de Abraão. E aí chegou num determinado momento, no capítulo 13, conta a separação de Abraão e de Ló. Ambos tinham muitos rebanhos, muito gado, muitas tendas, muitos funcionários. E no versículo 7, diz que começou a haver contenda entre os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló.
porque eles começaram a ter muito gado, e de repente o pasto não era suficiente para todo mundo, e os funcionários de Ló vinham trazendo o gado, e daqui a pouco vinham os funcionários de Abraão trazendo o rebanho, e aí começava aquela briga: não, eu trouxe primeiro, quem vai pastar aqui é o gado do meu patrão, não, quem vai pastar aqui é o rebanho do meu patrão. Começou a haver briga, e no versículo 9, diz que Abraão, querendo paz, não querendo briga, conversa com Ló, e disse: acho melhor a gente se separar. E aí diz que Abraão subiu com Ló em uma colina, e disse para Ló o seguinte: olha, tem toda essa terra aqui, essa vastidão aqui, escolhe para o lado que você quiser ir. Para o lado que você quiser ir, eu vou para o lado oposto. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Aí Ló olhou, e ele viu que do lado de cá era um deserto, areia, tudo marrom, seco. Do lado de cá, ele viu a campina regada do Jordão, aquilo tudo verde, pasto à vontade, água para o gado, o Rio Jordão. E ele olhou para Abraão e falou: meu tio, eu te amo tanto, te admiro demais, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar com esse lado aqui verde, isso aqui não vale nada, eu vou te dar essa bênção aqui do deserto, você ficar aqui. E Abraão não chiou, não reclamou. Ok, vai para lá. Abraão foi para o lado do deserto, e a Bíblia diz que aonde Abraão chegou, começou a prosperar, a florescer. Aonde era deserto, começou a virar pasto. Aonde não tinha água, Abraão cavou, e aonde ele cavava, saía água, porque a água naquele tempo equivalia a petróleo nos dias de hoje. Ele achou lá, cavou poço, saía água. Os incrédulos cavavam, só achava cabeça de burro, achava vaso de barro. Abraão cavava água, e Ló foi para aquele lugar abençoado, e aí ele se estabeleceu ali, construiu a sua casinha, mas começou a vir gente, veio um, veio dois, começaram a construir em torno dele, e se levantaram ali 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Que bênção! Ô Ló, onde é que você está morando? Eu estou morando em Sodoma, bem no centro mesmo, na Lapa de Sodoma, bem no centro ali, no centro de Sodoma. Que bênção, que bênção. Ló, ele não entendeu que sem Abraão a bênção não ia fluir, porque o abençoado era Abraão. Agora, em Cristo, você é a bênção, e você já não depende da bênção de outros para ser abençoado, como era o caso de Ló. Você agora tem a herança de Abraão. Ló não tinha a herança de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, ele não era filho de Abraão. Você é descendência de Abraão, você tem direito à bênção de Abraão. Deus declarou sobre Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Isso agora se tornou uma bênção hereditária para a vida daquele que possui a mesma fé que Abraão possuía. Você é um abençoado e uma fonte de bênçãos para quem esteja no seu círculo de influência. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você é um abençoado e você é uma bênção para quem esteja no seu círculo de influência. Aonde você chega, a bênção chegou. Aleluia. Em terceiro lugar, Abraão se tornou um homem fértil, pai de uma descendência numerosa como o pó da terra. Hoje de manhã nós tivemos a apresentação de bebê aqui. Para você ter uma ideia, tinha gente com bebê no colo aqui, dessa ponta dessa plataforma até aquela outra ponta. Eu falei: gente, vocês não têm televisão no quarto em casa? Vocês só sabem fazer filho? Pelo amor de Deus, é muita criança. E teve mãe que justificou: não, pastor, é que eu bebi aquela água do bebedouro, a unção do bebedouro de lá agora veio para cá, bebeu dessa água, plá, engravida. Misericórdia. Mas não é só uma questão de fertilidade sexual, ou fertilidade no sentido de produzir filhos na carne. Essa fertilidade aqui é uma fertilidade espiritual. Abraão se tornou um homem fértil e pai de uma descendência numerosa como o pó da terra. Gênesis 13:16, Deus disse para Abraão o seguinte: eu farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Quem é o maluco que tenta contar o pó da terra? E por que não tenta? Porque é perda de tempo, é loucura.
e Deus disse para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. Há uma coisa que nós não sabemos, porque isso não é ensinado nos livros de história do Brasil, e ninguém ensina isso para você, mas a maioria de vocês aqui, assim como eu, somos descendentes de judeus. Você nem sabe disso. Por quê? Porque na história do Brasil, quando Cabral veio para cá e descobriu o Brasil, o que estava acontecendo na Europa? Uma perseguição violenta aos judeus. O único país na Europa que não perseguia os judeus era a Holanda. A rainha da Espanha, a rainha e o rei da Espanha, Isabel de Castela, e o Fernão, falei certo, Denise? Fernão de Aragão e Isabel de Castela, botaram um édito expulsando os judeus da Espanha. Alguns fugiram para a Holanda, mas pela dificuldade da língua, muitos foram para Portugal. E quando eles chegam em Portugal, mal chegaram lá, a rainha da Espanha bota uma pressão em Portugal, para que Portugal também expulse os judeus de lá. Então, pela distância e pela facilidade da língua, a grande maioria optou de vir para o Brasil. Você sabia, por exemplo, que nessa fuga de judeus, a cidade de Nova York foi fundada por 12 brasileiros judeus que foram para lá? Nem um americano sabe disso, que a cidade de Nova York foi fundada por um grupo de judeus brasileiros que fugiram para lá. Eles pensam que foram os holandeses, doce ilusão. Quem fundou aquilo lá foram os brasileiros, aquela terra é nossa. Você pode chegar lá, descer do avião e dizer, New York is mine, hallelujah. A gente não sabe disso, dessa nossa antecedência, dos nossos antepassados. Mas você quer ver uma coisa? Eu vou citar alguns sobrenomes aqui, que indicam ascendência judaica. Se for, eu procurei alguns nomes bem comuns, alguns sobrenomes bem fáceis. Vê se você aparece o seu nome. Se aparecer o teu sobrenome aqui, levanta a tua mão para o pessoal dar uma olhada. Por exemplo, se você tem sobrenome Abreu, Afonso, Amorim, Almeida, Álvares, Andrade, Aguiar, Albuquerque, Alves, Amaral, Azevedo, Barros, Barbosa, Brito, Braga, Bezerra, Borges, Cruz, deve ter algum Cruz Credo aí, Coelho, é sobrenome da Denise, da minha esposa, Carvalho, Correia, Costa, Duarte, Faria, Fagundes, Falcão, Fernandes, Ferreira, Figueiredo, Flores, Fonseca, Franco, Freitas, Fontes, Furtado, Gama, Galvão, Galhardo, Garcia, Gonçalves, Godoy, Góes, Gomes, Gomide, Gonçalves, Gouveia, Guedes, Guerra, Guimarães, Leal, Leitão, Leite, Leme, Lemos, Lobo, Lopes, Loureiro, Lucena, Lima, Luna, Machado, sobrenome de um dos nossos bateristas aqui, dos nossos músicos, é baterista, é violonista, é tudo, Macedo, olha o cara aí, Macedo, Maciel, Madeira, Magalhães, Matos, Maia, Malafaia, até ele, Maldonado, Martins, Marques, Mascarenhas, Matos, Mota, Medeiros, Meira, Meireles, Marinho, é o pessoal da Globo, Melo, Mendes, Monteiro, Moura, Novaes, Nunes, Negrão,
Nóbrega, Nogueira, Oliva, Oliveira, Ortiz, Osório, Paz. Ele mesmo. Paz, da Juliana. Pacheco. Sabe aquele, não sei porquê, todo programa de comédia, quando se faz um personagem que é funcionário público, chama Pacheco. Se você é Pacheco, está na lista. Paiva, Padilha, Palhares, Passos, Portugal, Proença, Pedrosa, meu amigo, companheiro, membro aqui da igreja, membro, companheiro de triatlon. Peixoto, pastor Hélio, lá na Academia da Fé. Pereira, Pérez, Pires, eram dos sobrenomes do meu avô por parte de mãe. Peçanha, Pessoa, Pimentel, Pinheiro, Pinho, Pinto, Queiroz, Quadros, Ramalho, Ramires, Ramos, Rangel, Reis, Rego, Rebelo, Rodrigues, Sanches, Santiago, Santos, Silva. Cara, esse tal de Silva, o primeiro que veio, o cara devia ser uma máquina, gente, porque olha só o tamanho da família. Misericórdia. Silva, Soares, também Souza, é o número 2, né? Silva, depois Souza. Torres, Veloso, Valente, Vieira. Eu só estou citando alguns. Se eu fosse fazer a lista completa, se você quiser, existem sites e sinagogas onde cara, eu queria saber se o meu sobrenome é um sobrenome de ascendência judaica. Eles têm a lista completa lá. São os portugueses que vieram fugidos da perseguição. Mas o mais importante é que você se lembre do seguinte: no seu espírito e também no seu corpo, por que não? Você é forte, você é fértil, você é cheio de energia, você é capacitado para gerar frutos em abundância. Aleluia! Quando a gente fala de fertilidade aqui, não estou falando simplesmente de você produzir filhos. Estou falando para você, pelo contrário, sua mulher deve estar assim, ó, sai para lá. Não, estou falando para você de uma fertilidade no sentido de você produzir frutos em abundância. Amém, gente? Eita, peraí. Amazon não. Black Friday. Em quarto lugar, Abraão se tornou um guerreiro vencedor. Uma quarta característica de Abraão, que é a nossa herança em Cristo. Abraão se tornou um guerreiro vencedor. Lá em Gênesis 14, conta a história de uma guerra de 2 coalizões de reis. Uma de 5 reis que se juntaram para guerrear contra 4 reis. Esses 5 reis, no meio deles estavam os reis de Sodoma e de Gomorra, juntando 5 reis. Eu não vou nem falar o nome desses caras, porque é cada nome escalafobético que não vale nem a pena citar. E uma outra facção, uma outra coalizão, formada por 4 reis, liderados por um tal de Quedorlaomer. Um nome bom para você botar num neto, num sobrinho. Quedorlaomer, sai desse muro, guri. Esses 4 últimos, liderados por Quedorlaomer, venceram a guerra dos 5 e levaram todos os despojos daqueles 5 inimigos derrotados. E no meio daqueles 5 inimigos derrotados estava Ló, que morava na cidade de Gomorra, morava lá no centro de Gomorra, na Lapa de Gomorra, estava no meio da confusão. Foi levado ele, a esposa, as filhas e todos os seus bens. Quando Abraão recebeu o recado de que o sobrinho dele, Ló, havia sido aprisionado por Quedorlaomer, ele juntou 318 homens estavam debaixo da sua soberania, estavam debaixo da sua liderança, que nasceram e foram criados dentro da sua casa, não eram filhos dele, mas foram criados debaixo da tutela de Abraão, que a Bíblia diz que eram homens treinados, e com 318 homens, usando táticas de guerrilha, porque a Bíblia diz que Abraão dividiu os seus 300 homens em grupos, e atacou os exércitos desses 4 reis durante a noite. Agora, imagina o seguinte:
318 homens vencem os exércitos de 4 reis. Não é uma vitória comum. E não é uma vitória, mas isso aí deve ser uma fantasia. Peraí. Se alguma coisa na Bíblia é mentira ou fantasia, todo o resto da Bíblia é fantasia e mentira. Uma das provas que a Bíblia é um livro real é que nenhum dos personagens bíblicos é pintado com cores fantasiosas. As figuras idealizadas das lendas são sempre super-homens. O cara é alto, bonito, forte, não perde uma, está sempre por cima, conquista tudo quanto é mulher. Mas quando você dá uma olhada nos heróis da Bíblia, a Bíblia descreve todos os defeitos dele. É um rei que pisou na bola, adulterou, perdeu um filho por causa do adultério. É um Abraão que mentiu para os outros dizendo que a sua esposa era irmã, com medo de morrer. É um Pedro que disse que fazia, acontecia, e na hora H traiu Jesus. É um Tomé que a Bíblia não pintou dizendo, Tomé, era um cara intelectual, mas que crença maravilhosa. Não, o sujeito duvidava de tudo e de todos. Eu não creio que Jesus ressuscitou só se eu botar o dedo lá na ferida. A Bíblia não esconde os defeitos desses homens e das mulheres da Bíblia. Com 318 homens, Abraão derrotou os exércitos de 4 reis. Não é sem razão que por todo o resto da Bíblia, o povo de Israel, quando estava andando em fidelidade a Deus, e em muitos episódios, até quando não estava tão colado com Deus assim, entrava numa batalha em desvantagem, mesmo cercado e em desvantagem, saía vencedor daquela batalha. A vitória de Davi sobre Golias não é fruto do acaso, tem tudo a ver com a herança de Abraão. Tem tudo a ver com a herança de Abraão. Essa herança, por causa da obra da cruz do Calvário, também pertence a você. É uma bênção hereditária que naturalmente não seria sua, mas que em Cristo passou a estar no seu direito. É preciso que você entenda que por causa da obra da cruz do Calvário, você é um guerreiro capacitado para vencer, como foi Abraão. Não é que você agora vai enfrentar, em forma de guerrilha, reis, mas você está capacitado para enfrentar as batalhas da vida e vencer. Você está capacitado para enfrentar as lutas da vida e vencer. Você não pode nunca mais olhar para as lutas da vida com medo, encolher num canto e ficar gemendo. Não, você tem que levantar a cabeça, encolher a barriga, estufar o peito e partir para cima, porque Deus é contigo. O segredo não é uma questão de diplomas, de conhecimento, de gente que você conhece, de influência. A questão é, Deus está com você e Ele fez de você um guerreiro vencedor. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para mim no espelho, eu me vejo em Josué. Eu sou um Josué da vida. Quem era Josué? Josué foi o cara que Deus escalou para ser o substituto de Moisés. E Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué, ele estava morrendo de medo. Deus, como é que eu vou fazer isso? Substituir um cara como Moisés? Ser forte e corajoso, Josué. Não, mas Moisés, substitui Moisés. Moisés era um cara que foi preparado, ele foi treinado, educado no palácio de Faraó, para ser um príncipe, para ser um general. Deus deu a ele um cajado, que aquele cajado ele encostou no rio Nilo, a água virou sangue. Com aquele cajado ele encostou no mar vermelho, o mar se abriu. E eu, Deus, um ex-escravo, até os 40 anos de idade, tudo que eu fui foi um escravo. Meus pais foram escravos, meus avós foram escravos, meus bisavós foram escravos no Egito. Eu não tenho pedigree, eu não tenho currículo, eu não sou ninguém. Eu sou um Josué. Eu não sei você, mas eu me sinto como ele. Mas Deus diz para ele: Josué, o segredo de Moisés não é nos diplomas, não era a capacitação natural, não era a educação que ele tinha. O segredo dele é que eu era com ele, e como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aonde você pisar a planta do teu pé, aquele terreno é teu. Sabe, essa é nossa herança em Cristo. É a herança de Abraão. Deus capacitou você agora para ser um guerreiro vencedor. Em quinto lugar, Abraão recebeu uma bênção especial de Melquisedeque. Abraão recebeu uma bênção especial de Melquisedeque. Esse Melquisedeque é a figura mais misteriosa de todo o Antigo Testamento. Ele aparece apenas em 3 livros da Bíblia: Gênesis, Salmos e Hebreus. 2 livros do Antigo Testamento, 1 do Novo. Interessante, ele aparece em Gênesis,
que dos 5 primeiros livros, aquilo que os judeus chamam de Torá, o livro de Gênesis é o mais importante, e é justamente onde aparece Melquisedeque. Dos livros chamados livros poéticos, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, o mais importante é o livro de Salmos, é onde é citado o nome de Melquisedeque. No livro do Novo Testamento, Hebreus, batendo com Romanos, os dois considerados pelos teólogos como os 2 livros mais importantes do Novo Testamento, Romanos e Hebreus. Interessante, no livro de Gênesis, Melquisedeque só aparece em 3 versículos, 3 versículos só. Depois ele aparece em um versículo, Salmo 110, versículo 4. Mas no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, que creio eu foi o apóstolo Paulo, ele gasta 3 capítulos para falar sobre Melquisedeque, capítulo 5, 6 e 7, só para explicar sobre a relação de Melquisedeque como um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, relacionado com Jesus, o nosso sumo sacerdote na atualidade. E aí quando você dá uma olhada nessa figura, Hebreus mostra coisas sobre Melquisedeque que o Antigo Testamento não mostra. Hebreus 7, os versículos de 1 a 3, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, o nome Melquisedeque vem de 2 palavras hebraicas, Meler e Tzadik. Meler, rei, Tzadik, justo, rei justo ou rei de justiça. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é um nome abreviado da cidade de Jerusalém, a cidade de Salém, é na verdade a cidade de Jerusalém. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, quando Abraão estava voltando daquela guerra, com aqueles 4 reis, liderados por Quedorlaomer, Melquisedeque foi ao encontro dele, e o abençoou, foi ao encontro dele, não foi Abraão que correu atrás de Melquisedeque, foi Melquisedeque que foi até Abraão, para abençoar Abraão, foi para ele, para Melquisedeque, que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente o nome dele significa rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, porque Jerusalém vem de Jerusalém, Shalom, paz por dentro, paz por fora, prosperidade, vida abundante, família abençoada, rei de Shalom, rei de paz. No versículo 3 ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Alguns debatem que Melquisedeque foi uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Jesus, pré-encarnação, antes da sua encarnação como Jesus, uma manifestação do Filho na forma de Melquisedeque. Outros acham que não, que ele era um rei de carne e osso, mas não importa. O que importa é que a gente entenda aqui, que a Bíblia está dizendo para nós que esse Melquisedeque, de alguma forma, sendo ele uma teofania ou não, ele aponta fortemente para Jesus. Ele é uma figura de Jesus, e eu creio que na verdade era uma teofania. Foi Jesus que se manifestou a Abraão. E interessante, porque ele se manifesta a Abraão, quando ele procura Abraão para abençoar Abraão, ele leva pão e vinho. O que Jesus serviu na última ceia? Pão e vinho. E Melquisedeque leva pão e vinho, um símbolo da Santa Ceia. E Abraão, depois de comer do pão e do vinho, ele entrega para Melquisedeque o dízimo dos espólios da guerra. Por que o dízimo? Da onde Abraão tirou esse número? 1/10, 10%. Não havia lei, não tinha lei nenhuma, não havia nenhum mandamento em lugar nenhum dizendo separe 10% e dê para Melquisedeque. Que revelação foi essa que Abraão teve? É exatamente sobre isso. Por isso que eu vou gastar 3 domingos, hoje e mais 2, porque a gente precisa entender mais sobre quem é esse Melquisedeque, a revelação que existe aí. Há uma briga às vezes na igreja,
nas igrejas, sobre essa questão de dízimo. Não, o dízimo é da lei, nós estamos na graça, o dízimo é da antiga aliança, nós estamos na nova aliança, então não tem mais que dizimar. Mas entenda só uma coisa: se nós vamos chutar para escanteio o dízimo, porque o dízimo é da lei, então vamos chutar para escanteio também as ofertas, porque as ofertas também eram da lei. O livro de Levítico, o livro da lei, que descreve a lei, gasta os 7 primeiros capítulos só falando sobre as ofertas. 7 capítulos. Não existe um capítulo inteiro na Bíblia falando sobre dízimo, mas a Bíblia fala no Antigo Testamento de 7 capítulos só falando sobre as ofertas. Então, se as ofertas também eram da lei, os pastores que acreditam que tem que chutar para escanteio o dízimo, tem que chutar para escanteio também as ofertas. Depois me conta como é que esse pastor vai fazer para pagar as contas da igreja, porque chutou o dízimo, o dízimo que Abraão levou para Melquisedeque não era o dízimo da lei, é o dízimo da graça. Porque esse Melquisedeque, Abraão não entregou o dízimo a homens, ele entregou o dízimo a Jesus. Tem algumas coisas aqui que são algumas revelações que a gente precisa conhecer. Hebreus 4,14 diz falando o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então a Bíblia está classificando para nós agora algo que a gente não sabia, que os evangelhos não mostram, que o ministério atual de Jesus é um ministério de sumo sacerdote. O que Jesus está fazendo hoje? Ele é o nosso sumo sacerdote. Qual é a diferença do sumo sacerdote para o profeta? O profeta, ele representava Deus para os homens, ele ouvia de Deus e levava para os homens. E o sumo sacerdote, ele representava os homens para Deus. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava levando um sacrifício pelos pecados do povo. E primeiro ele fazia um sacrifício por ele próprio, porque ele representava os homens diante de Deus. E se ele saísse daquele lugar abençoado e aceito, o povo era aceito porque ele representava todo o povo. Uma pessoa representando todo o povo. Por isso Jesus é o nosso sumo sacerdote. É um representante por todos nós. Amém? Você e eu estamos na presença de Deus hoje, lá diante do trono de Deus, porque Jesus está lá nos representando. Amém? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Aí no capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Isso é uma citação do Salmo 2, versículo 7. E agora ele diz, em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É o que diz Salmo 110, versículo 4. Entenda só o seguinte: quando Melquisedeque aparece para Abraão, não existia ainda a ordem de Levi. Não existia a ordem de Levi. Levi não era nem nascido. Não existia a ordem de Levi. Quando Abraão traz o dízimo, se você vai ao livro de Levítico, a lei coloca o seguinte: os dízimos têm que ser entregues aos levitas, os descendentes de Arão. Arão da tribo de Levi, o primeiro sumo sacerdote, e todo sumo sacerdote era da linhagem de Levi, da família de Arão, eram os descendentes de Arão, descendentes diretos, filho, neto, bisneto de Arão. No próprio livro de Hebreus, diz que esses descendentes, como sumos sacerdotes, levavam sacrifícios todo santo dia para o altar na presença de Deus, mas que o nosso sumo sacerdote apresentou um sacrifício único e definitivo, e que você e eu não precisamos mais ficar apresentando sacrifícios um após o outro. E é preciso que a gente entenda que esse Melquisedeque, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem voltada para a graça, e não segundo a ordem de Levi, que era uma ordem voltada para a lei. Amém, gente? Hebreus 5,10 diz: e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, entenda o seguinte: a igreja, ela perde muito por conhecer pouco a respeito do que diz Hebreus sobre Melquisedeque e o sumo sacerdócio de Jesus. Eu botei inclusive aqui para você ler, porque esse é um conceito importante de entender. A igreja, ela perde muito por conhecer pouco a respeito do sumo sacerdócio relacionado com Melquisedeque, sobre aquilo que Hebreus diz sobre Melquisedeque e o sumo sacerdócio de Jesus.
Hebreus 5, 11 a 13 diz: a esse respeito, a que respeito? A respeito de quê? Para você entender a respeito de quê, ele está dizendo, a esse respeito, eu tenho que trazer para você uma revelação que só o Espírito Santo poderia te dar. O versículo 11, ele está em sequência do versículo 10. Aleluia! O que diz o versículo? Essa foi forte. O que diz o versículo 10? O versículo 10 que a gente leu diz: e Deus nomeou a Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11: a esse respeito, nós temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Eu peguei esse versículo aqui agora em outras duas versões diferentes. Essa versão que a gente leu aqui é a Almeida, revista e atualizada. Deixa eu ler para você agora a Nova Almeida atualizada. Diz assim: a esse respeito do sacerdócio de Melquisedeque, como sumo sacerdote, Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Agora olha só como diz na Nova Versão Transformadora: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, não porque sejam difíceis, mas porque, sobretudo, vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Qual é o problema da igreja hoje? A igreja hoje se tornou displicente a respeito do sumo sacerdócio de Jesus e de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E deixa eu te explicar a importância, a Bíblia te mostrar a importância de entender sobre isso. Ele diz assim, no versículo 12: pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o sumo sacerdócio de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, é considerado aqui como uma noção básica do Evangelho. Não é algo avançado, não é considerado como algo básico. E quando a gente não sabe disso, o que a gente se torna? Ele diz: vocês então passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. A palavra da justiça é a palavra da graça, que mostra que em Cristo nós fomos justificados. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Quando o sujeito não conhece, não entende a revelação que existe por detrás do texto, dizer para mim que Melquisedeque é uma representação de Jesus, que aponta para Jesus e que fala sobre... Isso aí qualquer um sabe. Eu quero saber mais. Por quê? Porque isso é básico para que eu saia da infantilidade espiritual e comece a atingir a maturidade espiritual. Alô? Qual é a conclusão que se chega quando lemos essas revelações a respeito desse Melquisedeque? Melquisedeque era uma cristofania, ou mesmo para aqueles que pensam diferente disso, ele era uma figura, um tipo que representa e aponta de maneira forte, enfática e indiscutível para Jesus. Agora, além de tudo o que Abraão já desfrutava, o que a bênção de Melquisedeque acrescentou? Que é herança nossa, faz parte da nossa herança. Gênesis 15, versículo 1, diz: depois desses acontecimentos, que acontecimentos? No capítulo 14, Melquisedeque vai a Abraão, dá a ele pão e vinho e o abençoa. E Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Essa palavra galardão no hebraico é sakar. Sakar significa pagamento, salário, sustento, prêmio. Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, você comeu do pão e do vinho,
Você foi abençoado por Melquisedeque. Isso acrescentou mais alguma coisa à tua herança, à tua bênção. E a partir de então, eu sou o teu escudo, e eu sou o pagamento, eu sou o salário, eu sou o teu sustento, eu sou o teu prêmio. Deus estava dizendo: eu é que sou o teu 13º, eu é que sou o teu sustento. Não é a empresa, não é o emprego, eu, o Senhor, sou o teu sustento, porque você está debaixo de uma bênção de Abraão. E você, o que isso aqui quer dizer para nós? Significa que a bênção de Melquisedeque está fortemente ligada à proteção e favor. Eu sou o teu escudo, eu te protejo, eu te guardo, e eu sou o teu galardão, eu sou o teu sustento, eu sou o teu prêmio, eu sou a tua recompensa. Você está na minha dependência, Abraão, não esquenta com o mundo. Eu cuido de você, eu te abençoarei contínua e constantemente. Meu irmão, isso é parte da nossa herança hereditária em Cristo. Ele é o nosso sustentador. Por isso eu posso dizer de boca cheia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu escudo, Ele me protege, Ele me favorece. Aleluia! Eu sou abençoado. Quem é abençoado aqui nesse setor, diga amém. Quem é abençoado aqui nesse setor? Diga amém. Quem é um abençoado aqui nesse meio aqui? Diga amém. Aleluia. Quem é abençoado nesse setor aqui? Aleluia. Agora a galera desse canto de cá. Amém. Nós somos herdeiros de Abraão. Você e eu somos protegidos, favorecidos por Deus. Aleluia. Yes. Aleluia. Meu irmão, nós estamos falando aqui sobre bênçãos hereditárias. Isso tem muito a ver com família. Eu disse aqui que 2 coisas que a gente precisa aprender. Número 1, o que eu preciso fazer para desfrutar da minha herança em Cristo. Número 2, eu preciso me preparar para deixar uma herança para a minha descendência. Isso tem a ver com família. Eu vou convidar você que é pai e mãe, tem filho lá na geração nova, deixa eu te explicar a dinâmica. Crianças de 6 anos para baixo, incluindo 6 anos, vão estar lá na geração nova esperando por você pegar, trazer para cá, porque nós vamos orar pelas famílias. As crianças de 7 anos para cima vão estar aqui no hall, tá? A pastora Neiva já providenciou para eles virem aqui para o hall, mas você vai ter que ir lá pegar, porque se entrar aqui, nunca mais ninguém vai achar ninguém. Porque o espaço é grande e as crianças vão ficar procurando pai e mãe, vai ser uma confusão danada, você vai acabar levando o filho dos outros para casa. Então eu vou pedir que você agora que é pai, que é mãe, que tem criança de 6 anos para baixo, pega teu filho, tua filha lá na geração nova. Se você tem filho de 7 anos para cima, eles vão estar aqui no hall, também vai ali no hall para pegar teu filho, porque a gente vai orar juntos em família. Amém, gente? Hoje pela manhã a gente orou pelas famílias aqui. Foi um encontro, uau, de uma presença de Deus tremenda. Eu acredito que a partir dessa oração, você e a sua família vão estar entrando num novo patamar. Sabe uma coisa que a gente tem reparado, a gente tem visto, eu e os pastores, o diabo nunca esteve, mas ultimamente está mais insatisfeito com a obra da nova igreja. Então ele toda hora tenta fazer alguma coisa. Uma das coisas que a gente tem visto aqui são coisas que falam aqui, ali, acolá, sobre isso, sobre aquilo, a igreja tal. Cara, a nossa igreja é uma bênção. A nova é uma bênção. Eu queria que você fosse fazer um estágio de 1 ano em certas outras igrejas, para você ver o que é bom para tosse, para você entender que bênção é a nova. Sabe o que a gente tem feito? Eu senti, a partir do momento que a gente começou a orar assim, eu senti deu um break, go through, passou a linha de chegada. Todas as vezes que a gente vai começar um culto aqui, eu começo orando dizendo o seguinte: olha, eu já estou dando ordem aqui para todos os anjos se postarem ao redor aqui do freeway, e lá na cancela, demônio nenhum tem autoridade para entrar aqui dentro mais. Pode entrar depois, mais tarde ou antes do culto, na hora do culto não pode. Vai ficar barrado lá na porta, vai ficar por lá mesmo. Pastor, mas a pessoa, se ela chegou aqui endemoniada, trazendo o demônio, estava dentro dela, o demônio ficou lá na porta, ficou esperando. Se a pessoa aceitar Jesus,
Quando a pessoa sai, o demônio olha e fala assim: perdemos a carona, já era. Se a pessoa não aceitou Jesus, o demônio olha e fala assim: o bonde está vazio, vamos de volta. Mas aqui dentro não, porque aqui é um ambiente de unção, de presença de Deus, do Espírito Santo, de louvor, de adoração, é lugar de milagres. Amém? Queria convidar você para ficar de pé.